Então, como a gente combinou na última aula, a gente vai falar sobre coordenadas polares para resolução de integrais duplas. A gente tinha visto até então áreas retangulares ou áreas delimitadas por funções, que poderia ser do tipo 1, quando o y é delimitado por funções, e do tipo 2, quando o x é delimitado por funções. Isso tudo estão nas outras aulas, quando a gente falou de integrais em regiões gerais. A gente definiu essas duas funções. Mas tem algumas regiões específicas que vale a pena a gente fazer um tipo de transformação nas variáveis, que é transformar as coordenadas cartesianas, que é um retângulo, né, x, y, para coordenadas polares, que é a distância com o eixo, com o zero aqui do eixo. Aqui tem um zero, né, no eixo x, y. A gente pode usar, por exemplo, regiões assim, ó. Isso ficou horrível. É assim. Digamos que a gente tem uma região que seja um círculo de raio 1. Então a gente tem uma região R, aqui, onde a gente vai integrar. A gente pode olhar essa região como sendo do tipo 1 ou do tipo 2, mas não é muito trabalhoso. É mais producente a gente olhar, se a gente sabe que um círculo, ele é uma região, uma função dada por x ao quadrado mais y ao quadrado, igual ao raio. Vamos começar olhando por um círculo de raio 1. Então a gente pega um círculo de raio 1, a gente pode separar, por exemplo, a parte de cima como sendo y igual a mais raiz de 1 menos x ao quadrado. E a parte de baixo como sendo y igual a menos raiz de 1 menos x ao quadrado. E é quando a gente isola o y aqui, a gente tem isso aqui e isso aqui. Tem a parte de cima e a parte de baixo. Isso aqui é o que a gente faria com coordenadas cartesianas, olhando ela numa região do tipo 1. Tá? Só que, como eu falei para vocês, não é muito producente, é contraproducente. Né? Não é muito interessante a gente usar esse tipo de limites aqui, porque a gente integraria com limites bem complicados. Vamos ver um outro tipo de região, que também tem o que a gente chama de simetria polar. Que a gente vai olhar a simetria polar é quando ela é simétrica em torno do zero, né? Aqui. Uma outra região que tem simetria polar é essa aqui, ó. Eu não tô bom do desenho hoje. Mas essa região aqui tem a seguinte característica. É uma região R, né? Que essa parte de dentro aqui, ela tem raio 1. É o x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1. E a parte de fora é o x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 4. Então, como a gente sabe que a equação do círculo, né, da circunferência, ela é x ao quadrado mais y ao quadrado igual ao raio da circunferência ao quadrado, então esse desenho aqui é o seguinte, essa parte de dentro aqui é a semicircunferência de raio 1. E esse aqui de fora é a semicircunferência de raio 2. E aqui o raio é 1. Vocês lembram disso aqui? Isso aqui é a de raio 2. A gente pega o 2 ao quadrado aqui. Se a gente tivesse uma de raio 3, seria 9 aqui. Beleza? Quando a gente olha para essas regiões aqui, a gente identifica uma simetria em torno da origem. E é mais conveniente para a gente resolver a integral sobre essa região, em vez de a gente usar o x e o y, a gente usar a seguinte definição, ó. O fato é que a gente pode pegar qualquer ponto do espaço do plano XY aqui. Por exemplo, imagine esse ponto aqui. É o ponto X e Y. Ok? O que ele tem que caracteriza o X e Y dele? É que a projeção dele em X é o X, né? E aqui a projeção dele no eixo dos Y é a coordenada Y. A gente pode representar esse mesmo ponto
do espaço, esse mesmo ponto aqui, que a gente usa o x e o y para representar, a gente pode usar ele como se fosse um vetor. Um vetor de tamanho r, né, que ele está distante da origem r, e que ele tem um ângulo com o eixo x, como se fosse um vetor aqui, ó, com um ângulo θ. E a gente pode fazer esse mesmo ponto x e y ser representado por combinações que ele vai estar a uma distância r, né, e a uma distância r da origem e a uma distância angular θ do eixo x. É uma definição que a gente usa o θ com o eixo x. Poderia ser com o eixo y, mas como é comum utilizar o θ com o eixo x, a gente vai seguir essa notação para não gerar confusão, porque a maioria dos livros usam isso como convenção, a maioria dos autores usam isso como convenção, então a gente vai seguir usando o θ como sendo a distância angular do eixo x até a reta que liga o ponto, a origem. Beleza? Então a gente pode dar x e y para descrever o ponto, ou a gente pode dar r e θ para descrever o mesmo ponto. E isso vale para qualquer ponto no plano xy. Ok? Então é uma transferência, uma conversão uma transformação de variáveis. O que a gente vê? Como é que a gente vai fazer essa transformação? Primeiro, a gente vai olhar que esse x aqui, ó, a coordenada x, ela pode ser dada pela projeção desse vetor de tamanho r, né, de forma adjacente ao ângulo θ. E se vocês lembram, isso aqui, então esse x, ele pode ser visto como r vezes o cosseno de ângulo θ. Vocês lembram disso aqui? É uma projeção da hipotenusa r por um triângulo retângulo aqui, ó, isso aqui é um triângulo retângulo. E a hipotenusa projetada de forma adjacente, ao cateto adjacente aqui, esse cateto adjacente é a hipotenusa vezes o cosseno do ângulo. Na verdade, é a definição de cosseno, né? Cosseno de um ângulo é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Então, a gente tem exatamente aqui, ó, o cosseno de θ é igual ao cateto adjacente dividido pela hipotenusa. A diferença é que eu isolei o x aqui e a gente olha o x como sendo a hipotenusa vezes o cosseno. Mas essa aqui é a definição de cosseno. Beleza? Da mesma forma, o y vai ser o r vezes o seno de θ, porque é a projeção oposta. Aqui a gente tem y, aqui a gente tem y. Isso aqui, então, o y é r vezes o seno de θ, porque assim como o cosseno é dado pelo cateto adjacente dividido pela hipotenusa, o seno é dado pelo cateto oposto, que agora nesse caso é o y, dividido pela hipotenusa, que continua sendo r. Tá? Então, a gente tem uma conversão. Olha só, o y e o x podem ser escritos em termos de r e θ. Ok? A gente também pode ver que, como ele é a hipotenusa, a gente também pode escrever o r ao quadrado como sendo x ao quadrado mais y ao quadrado. Então, em resumo, a gente tem isso aqui, ó. O y é r seno θ, o x é r cosseno θ, e o r ao quadrado é a soma dos quadrados, né? O x ao quadrado mais o y ao quadrado. Isso aqui é a hipotenusa, ok? Então, quando a gente faz, por exemplo, olhem para essa região aqui, ó. Isso aqui é uma semicircunferência, né? Na verdade, um semianel, né? Porque se ele completasse aqui para baixo, seria como um anel. É um semianel. Uma fatia de melão. É uma fatia de melão. Pode ser. Então, para a gente descrever isso aqui, quando a gente olha em coordenadas cartesianas, a gente tem uma coisa que a gente chama de retângulo. Em cartesianas. E o retângulo é o quê? A gente tem o x e o y aqui, e a gente vai pegar um A
e um B aqui em X, e a gente vai pegar um C e um D em Y. E aí, quando a gente pega essa região aqui, é uma região que está definida por limites constantes, né, em X e em Y. Eles são limites constantes em X, limites constantes em Y, a gente tem um retângulo, tá? Só que eu quero convidar vocês a olhar essa região aqui como sendo um retângulo em coordenadas polares. Ele não é um retângulo propriamente cartesiano, mas ele é um retângulo, esse cara aqui é um retângulo polar. Por que ele é um retângulo polar? Porque quando a gente vai descrever, quando a gente descreve essa região aqui, ó, em coordenadas cartesianas, o retângulo cartesiano, a gente vai colocar o x entre A e B e o y entre C e D. Ficou apertado aqui. Mas, basicamente, as duas variáveis estão entre constantes. Agora, esse cara aqui, se a gente for escrever essa região, né? Essa região aqui, em coordenadas cartesianas, vamos olhar aqui, ó, como é que fica em R e θ. A gente vai olhar o R ele começa em 1, aqui é 1, e ele termina em 2, certo? Então o R, ele começa em 1 e termina em 2. Ok? E o θ? Olha o θ, ele vem do 0 e ele faz toda a volta aqui e para em 180 graus, certo? Que em radianos fica π radianos. Ok? Lembram disso? A conversão entre grau e radiano? Então aqui, ó, o nosso ângulo θ, ele vai dessa região aqui específica, ele vai entre 0 e π radianos. Então vocês estão vendo que essa região aqui, ela está entre limites constantes, que poderiam ser, né, de forma arbitrária, mais genérica, né? Se fosse uma região, um retângulo arbitrário, né? Um retângulo polar, deixa eu escrever inteiro. Retângulo polar arbitrário, ele seria escrito da seguinte maneira. A gente teria uma região escrita nas variáveis R e θ, sendo que o R vai desde um A até um B. Nesse exemplo é de 1 até 2, mas poderia ir de um semicírculo interior de raio A até um semicírculo externo de raio B. E o ângulo poderia ir desde um alfa até um beta. A gente poderia pegar, por exemplo, só uma fatia aqui, assim, ó. Aqui, né? Iria de um alfa até um beta. Seria uma coisa assim, vamos ver se eu escrevo. Aqui o x, aqui o y. Aí a gente pega uma região assim, ó. Isso aqui seria um retângulo polar, né? Porque o raio, aqui dentro a gente tem o R igual a A, lá fora a gente tem o R igual a B, aqui a gente tem o ângulo θ igual a alfa, a gente considerar isso aqui como alfa, e aqui fora o ângulo θ igual a beta. Então são limites constantes definindo essa região aqui dentro. Ok? Então para fins de integração vai ser similar, né? Limites constantes vai dar uma região assim como em limites constantes em cartesianos dava uma região retangular explícita assim. Ok? Bom, a gente definiu aqui a conversão entre coordenadas.
Mas quando a gente vai calcular uma área, a gente tem uma coisa que é o elemento de área, né? Vamos pegar o exemplo do retângulo polar ali que a gente colocou. Tá ficando ruim a caneta. Então a gente tem aqui o xy, aqui o zero, e aí a gente tem essa região aqui. Essa região essa região R aqui. Se a gente quiser calcular a área dela, a gente vai ter que eventualmente vai ter que vai querer fazer uma integral aqui, né, sobre uma superfície até o plano xy, como a gente estava fazendo lá em integrais duplas. A gente vai pegar uma função aqui em cima, que é de x e y, e vai querer integrar sobre uma região que tem essa simetria polar. Aqui. Que o R vai desde um A até um B, e o θ vai desde um alfa até um beta. Certo? Aí a gente vai querer fazer a integral sobre os elementos de área. Como é que ficam os elementos de área aqui? A gente, nas cartesianas, a gente divide isso aqui em muitos elementozinhos aqui, né? E cada elementozinho aqui, ele tinha um dx e um dy formando um dA. Só que agora a gente não tem mais dx e dy, a gente tem dr e dθ. A gente tem diferencial de ângulo, né? Por exemplo, a gente vai dividir isso aqui em muitas regiões. Essas regiões precisam ter simetria. Elas vão ser assim, ó. Aí quando a gente olha para uma aqui, por exemplo, esse cara aqui, ó. Essa região aqui, vamos imaginar que ela está no limite de ser uma região muito pequena, para a gente poder fazer integral sobre infinitas regiões. Mas ainda assim ela tem essa forma. Nesse ponto aqui, a gente vai ter o ponto RI, θI. Não, θJ. RI e θJ. Da mesma forma como a gente fazia a soma sobre infinitas regiões que compunham um retângulo, para calcular a área do retângulo, aqui a gente vai pegar infinitas regiões compostas pelas coordenadas RI e θJ. Daí a gente vai fazer aquela soma que no limite vai a integral. Ok? Então, quando a gente olha para um elemento de área desses aqui, e a gente vai olhar para ele aqui, eu vou olhar mais de perto assim. Assim, ó, a gente está dando um zoom nele aqui, tá? Lá. Esse ângulo aqui, ó, no limite em que essa região aqui é muito pequena, né? Esse aqui é o nosso dA. No limite que essa região aqui é muito pequena, esse ângulo aqui, ele vai ser um ângulo muito pequeno, vai ser um dθ. Aqui a gente tem um Δθ. No limite de uma região muito pequena, a gente vai ter um diferencial de ângulo. Um dθ, um ângulo bem pequenininho. Tá? Lembrando que isso daqui é uma região muito pequena. No limite em que essa região é muito pequena, isso daqui pode ser aproximado por um retângulo. Mas a gente vai olhar aqui. Essa lateral aqui, ela é o dr. Ela tem um comprimento dr. É o quanto, ó, aqui é o R, até aqui a gente está em R, e aqui a gente está em R mais dr. E a gente foi, aqui ele tem um comprimento dr. Ok? E esse comprimento aqui, ó, esse comprimento aqui, ele tem a ver com o ângulo, mas ele é tão maior
quanto mais longe a gente estiver da origem. Esse cara aqui, ele é um r de θ. Por que r de θ? Vocês conseguem entender por que esse comprimento aqui, ó, daqui até aqui, é r de θ? Faz sentido para vocês isso aqui? Sim ou não? Não? Sim? Tá. Se a gente for olhar para uma circunferência, isso ficou ruim. Tá? Se a gente for olhar para uma circunferência assim, de raio R, né? A gente olhar para essa circunferência, qual é o comprimento total da circunferência? Vocês lembram? A circunferência? O comprimento total da circunferência é 2π vezes o raio. Ok? Então, olhem só. 2π, se vocês prestarem atenção, é o ângulo completo. Certo? O que acontece se a gente quiser olhar só metade? Só metade aqui, ó. A gente vai ter metade, né? A gente vai ter a metade dele aqui, né? Eu vou chamar de S, que é um comprimento angular. Vai ser π vezes o raio. Certo? Se a gente quiser olhar aqui só um quarto aqui de circunferência, ela vai ter um comprimento igual a π sobre 2 vezes o raio. Eu imagino que a partir de agora vocês já consigam perceber que qualquer comprimento S, ele vai ser dado por θ vezes o ângulo, né? O ângulo aqui, vezes o raio. Qualquer comprimento que a gente andar sobre uma circunferência vai ser o raio vezes o ângulo. Então, o que eu fiz aqui foi exatamente a mesma coisa. Ó. O raio aqui é R e o ângulo é dθ. Então, o quanto a gente andou aqui, ó, é R dθ. Aqui a gente andou dr. Lembrando que isso daqui é um elemento de ângulo, esse aqui é um elemento de raio. Né? Então, esse dA aqui, ó, em coordenadas polares, ele vai ser r dθ vezes dr. Ele não é mais dx dy. Ele vai ser r dθ vezes dr. Ou ainda, a gente pode escrever ele como r dr dθ. E isso aqui a gente vai usar na hora de integrar. Em vez de a gente simplesmente colocar dr dθ, a gente vai colocar r dr dθ. Uma forma de a gente visualizar a importância de ter esse r dθ aqui é que só o dθ ele tem dimensão de ângulo e não de comprimento. Olha só o θ tem dimensão de ângulo. Aqui tem dimensão de comprimento e aqui tem dimensão de comprimento. E a dimensão de ângulo não influencia na dimensão de comprimento. Então a gente vai ter, por exemplo, a gente andou 2 metros, aí a gente vai ter um ângulo aqui e o raio que é em metros também, certo? Aí aqui, ó, isso daqui vai ter dimensão de comprimento. Isso aqui vai ter dimensão de comprimento, porque é um comprimento vezes um comprimento. No limite que isso daqui é muito pequeno, a gente tem isso daqui, a área, né, é dada por um comprimento vezes um comprimento. Como se fossem os lados de um retângulo, sendo multiplicados. E aí, isso daqui tem a dimensão de lado vezes lado, que é lado ao quadrado, que dá a área. Então, até por análise dimensional, a gente tem que ter esse r dθ. Se a gente simplesmente esquece do r aqui
e coloca dr dθ, sem esse r aqui, a gente erra na dimensão do problema. Porque a gente vai calcular uma área com dimensão de comprimento. Tá? Então isso é uma coisa interessante para a gente lembrar de usar o r, dr, dθ. Tá bem? Mas vamos lá o que vai acontecer. Então, para a gente calcular uma integral, como a gente calculava antes sobre uma região retangular, a integral ela vai ficar o seguinte, ó. A gente calculava um volume, né? Da mesma forma, a gente tem uma função aqui em cima, né? Sobre o eixo z, aqui a gente imagina um eixo z, tem uma função aqui em cima, que depende de x e y, ela vai ser integrada sobre a região aqui onde há essa projeção. Então a gente tinha antes uma integral dupla sobre uma região R de uma f de x e y dA. Isso daqui era o padrão, né? Só que agora a gente não tem mais uma f de x e y, a gente tem uma f de r e θ. Então a gente vai escrever isso como sendo uma integral de alfa até beta, aqui falando de uma região retangular, assim, no sentido polar, tá? Uma integral de alfa até beta, uma integral de a até b, de uma função f, que agora não é mais de xy, ela é de r cosseno θ e r seno θ. E o nosso dA não é mais dx dy, ele é r dr dθ. Ele é r dr dθ. Então, a partir de agora, em coordenadas polares, a nossa integral que antes era cartesiana, ela usa as conversões, né? De x igual a r cosseno θ, y igual a r seno θ, r ao quadrado, r ao quadrado igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. Ok? Se a gente quisesse fazer a conversão inversa, a gente poderia, bom, vou isolar o r, né? O r seria a raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado. E o θ, a gente poderia obter ele, né? Quem é o ângulo θ? Pegando essas duas definições, esse sistema aqui como sendo um sistema de equações, a gente faria o seguinte, ó. Y sobre x ficaria r seno θ sobre r cosseno θ. Aí a gente corta esses dois caras aqui e seno sobre cosseno é a tangente. Então a gente vai identificar aqui o x sobre y, ele seria a tangente de θ. E aí a gente vai escrever o θ como sendo o arco tangente de y sobre x. Mas basicamente o que a gente vai utilizar é isso aqui, ó. E o nosso dA, o dA área aqui, vai ser r dr dθ. Então, é isso aqui que a gente precisa saber e decorar. Isso aqui. E que a integral agora tem um r dr dθ. Ok? Deu para entender a diferença aqui, de um para outro? Do sistema... Eu tentei sempre usar analogias do sistema cartesiano para o polar. Mas, basicamente, o que a gente vai ter é aquela nova forma de integral. Bom, estão copiando, né? Esperar um segundinho, daí eu vou apagar aqui e a gente faz um exemplo. Aqui é o final. Uhum. Terça-feira. Uhum.
Aham, só essa parte aqui. O apagador não... Vocês têm tempo para copiar, o apagador tá demorando. Aí. Vamos ver um exemplo. Eu trouxe aqui. A gente tem a função x e y dado por 3x mais 4y ao quadrado. Até aí tudo bem. Não muda, né? Se é cartesiana ou polar a função. O importante aqui é a gente ver qual é a região sobre a qual a gente vai ter que integrar. Esse problema aqui vai dizer para a gente integrar sobre uma região que ela é dada pelo semiplano superior e ela está limitada pelas funções x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1 e x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 4. E a gente quer saber qual é a integral, né, que dá o volume da f de x e y dA. A gente quer saber qual é o valor dessa integral aqui. Ok? O grande detalhe aqui é a gente observar que essa região aqui, quando ele fala em semiplano superior, ele está se limitando a y maior ou igual a 0. Ok? E quando ele fala sobre as funções que estão delimitando se o círculo de raio 1 e o círculo de raio 2, na verdade aqui ele está se referindo exatamente àquela região que eu desenhei antes aqui, ó, que é o semiplano superior, ou seja, só pega o y positivo. Aqui a gente tem o x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1 por dentro, e o x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 4 por fora. E essa aqui é a região na qual a gente vai integrar. Como a gente já sabe, é complicado fazer essa integral se a gente levar em consideração as coordenadas cartesianas, fazer ela do tipo 1 ou do tipo 2. É possível, mas é um saco. Tá? É muito trabalhoso e não vale a pena fazer. Mas se a gente converter essa região de coordenadas cartesianas para coordenadas polares, a gente vai escrever a região da seguinte maneira. A gente vai ter um R e um θ, sendo que o θ vai de 0 até π. Certo? Olha, ele vem desde o 0, dá a volta e para no π. Então a gente tem o θ de 0 até π. E aqui, ó, a gente tem o raio igual a 1 e aqui a gente tem o raio igual a 2. Porque x ao quadrado mais y ao quadrado é o raio ao quadrado. Certo? Então a gente tem que o R vai desde 1 até 2. E essa é a nossa região. Então, ao invés de a gente fazer aquela integral cartesianas, a gente vai escrever essa integral como sendo de 0 a π, integral de 0, aliás, de 1 até 2. E a função, ao invés de a gente escrever ela em x e y,
a gente vai ter que escrever ela em r θ. Mas como a gente vai fazer isso? Tá? Aqui eu tenho uma pergunta antes de continuar. E se vocês se dão conta disso, ó. Eu coloquei os limites de integração em θ por fora e em r por dentro. Faz diferença se a gente vai integrar primeiro em r e depois em θ? Limites constantes. Não importa se a gente vai integrar primeiro em r ou em θ. É a mesma coisa que a gente fez em cartesianos. Claro que depois a gente pode ter funções. Né? A gente pode ter aqui um r constante, mas a gente poderia ter um r que dependesse do θ. Tanto por dentro quanto por fora. Aí importa a ordem. Como no exemplo da outra aula lá com regiões gerais do tipo 1 ou do tipo 2. Aqui nesse exemplo não importa porque os limites são constantes. Antes de eu colocar aqui a função, eu vou convidar vocês para olhar para essa função aqui, ó, que é o que a gente vai ter que integrar. É 3x mais 4y ao quadrado. A gente vai escrever ela, colocando no lugar do x, eu vou colocar r cosseno θ. Ok? Porque essa é a conversão de coordenadas. E aí depois eu vou colocar ainda no lugar do y ao quadrado, eu vou colocar r ao quadrado seno ao quadrado de θ. E é aquela função que a gente vai integrar. A gente vai integrar aqui, ó, 3r cosseno de θ mais 4r ao quadrado seno ao quadrado de θ. E o nosso dA não vai ser mais o dx dy. Ele vai ser r dr dθ. E é essa integral que a gente precisa resolver. Aí, a partir daqui, é exatamente igual ao que a gente sempre faz. Ok? Para a gente poder resolver essa integral, a gente vai ter que rearranjar os termos. São dois, né? Então, olha só, vou rearranjar os termos. A integral vai continuar os mesmos limites aqui, de 0 a π, de 1 a 2. Mas agora a nossa função, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou colocar esse r lá dentro e eu vou ter 3r ao quadrado cosseno de θ. E eu vou ter mais 4r ao cubo seno de θ. dr dθ. E a gente vai poder resolver isso aqui como é uma soma, a integral da soma é a soma das integrais, né? Eu vou abrir aqui, integral de 0 a π, integral de 1 a 2, de 3r ao quadrado, eu vou colocar o 3 na frente já, 3, r ao quadrado cosseno de θ, dr dθ. Essa é a primeira. E aí a gente vai somar com 4, integral de 0 a π, integral de 1 a 2, de r ao cubo, seno... Ah, aqui eu esqueci de um quadrado. Seno ao quadrado de θ, dr dθ. Ok? Então, aí o procedimento todo vocês já conhecem, né? Aqui a gente vai integrar em dr, o cosseno fica constante. Então ele vai ficar 3, aqui é a integral de 0 a π, aí o cosseno sai da integral de dentro, e a gente fica só com a integral de r ao quadrado, dr. Como é que é a integral de r ao quadrado? R ao cubo sobre 3, e aí esse r ao cubo sobre 3 aqui
a gente vai aplicar nos limites em que o r é igual a 1 até o r igual a 3. Então aqui a gente fez a integral em dr, né? Tá aqui. E ainda sobra para fazer a integral em dθ. Ok? Essa aqui na primeira. Depois a gente vai aplicar aqui nos limites de integração, mas vamos ver a próxima aqui, ó. Tem duas integrais, né? Uma soma de integrais. 4 vezes integral de 0 a π. E aí aqui o seno ao quadrado de θ, ele é constante na integral de r. E a gente fica com a integral de r ao cubo, que é r na 4 sobre 4. A gente soma 1 no expoente e divide pelo novo expoente. E aí sobra ainda o dθ. E a gente vai aplicar nos limites, né? Em que o r é igual a 1 até T2. Aqui não é T3, aqui é T2 e aqui é T2. Ok? Como é que você determinou os limites ali? Os limites aqui? Tá, olhando para a região, basicamente. O problema me diz que ele está no semiplano superior, então não tem nada para o lado de baixo. E ele está delimitado pelas funções x² mais y² igual a 1, que é essa daqui. Na verdade, ela vem aqui para baixo também, né? E essa outra aqui, que é o x² mais y² igual a 4, que ela é essa circunferência de raio 2, né? Essa parte de baixo aqui é excluída, porque ele diz que é integrado sobre o semiplano superior. Aí, então, a gente fica com essa metade de um anel, que é como um melão cortado, né? Uma fatia de melão cortado no meio. Então, a gente vê que o ângulo θ, ele vem desde 0, né? Então, a gente vai pegando o ângulo θ aqui, ó, ele está aumentando, 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 até que ele para em π. Então, o ângulo θ vem de 0 até π. E o R, ele começa em 1 e vai até 2. Ó, ele está em 1 e vai até 2. Ele está em 1 e vai até 2. Ok? Então, assim que a gente viu os limites de integração. De 0 a π em θ, de 1 a 2 em R. O resto daí tá ok? Beleza. Então aqui, antes da gente fazer as integrais em θ, vamos aplicar nos limites de integração e ver quem são esses caras, né? A gente tem 3 integral de 0 a π cosseno de θ. Mas aqui, esse cosseno de θ, ele está multiplicando o r ao cubo sobre 3. No limite superior, a gente fica com 2 ao cubo sobre 3. E aí, no limite inferior, a gente põe menos 1 ao cubo sobre 3. Certo? E a outra integral também. Eu vou copiar tudo aqui, o 4, a integral de 0 a π, do seno ao quadrado de θ. E aqui a gente fica com r na 4 sobre 4 no limite superior, fica 2 na quarta potência sobre 4. Menos essa mesma função aplicada no limite inferior, que é 1. Então fica 1 na quarta potência sobre 4. E ainda sobra um dθ aqui para a gente integrar depois. Né? Então essa parte aqui é só o processo de integração, né? Mas já que a gente começou, vamos até o final. A gente pode olhar isso aqui, ó. A gente tem 8 terços menos 1 terço, né? Porque 2 ao cubo é 8. Então, 8 menos 1, a gente tem 7 terços, né? Esses 7 terços pode sair aqui para fora e eu posso cortar o 3 com 3. Então, isso daqui vai ficar 7. 7 vezes a integral de 0 a π cosseno de θ dθ. Você concorda com isso? Ó, isso daqui é 7 terços. E esse terço corta com esse e fica 7.
Ok? A gente faz a mesma coisa na outra aqui, ó. Na verdade, já podia ter cortado antes, né? Eu que não me dei conta. Mas poderia ter cortado antes. Mas vamos lá, vamos seguir. 2 na quarta potência. Se 2 ao cubo é 8, 2 na quarta potência é 16, né? 16 menos 1. Fica 15. 15 sobre 4. É menos, né? É porque o limite é 1, né? É de 1 a 2. E o teorema fundamental do cálculo diz que a gente vai subtrair. Então é menos aqui. 1 na quarta é 1. Então a gente tem 16 menos 1 dividido por 4. Fica 15 quartos. Isso aqui corta. E a gente fica com 15. Certo? Integral de 0 a π. Só que aqui tem um problema, pessoal. A integral do seno ao quadrado, a gente vai ter que fazer ela usando uma identidade trigonométrica. A gente vai ter que fazer ela usando escrevendo no lugar do seno ao quadrado, a gente vai ter que usar 1 meio de 1, mais ou menos, cosseno de 2θ. Tenho anotado aqui. Menos o cosseno de 2θ. É o teorema do ângulo duplo, né? A gente usa. Então, no lugar do seno ao quadrado, eu vou trocar por isso aqui. Então, aqui eu vou poder dividir por 2, e aqui eu vou pôr 1 menos o cosseno de 2θ dθ. O quadro ficou pequeno, vamos voltar para cá. Eu não vou apagar a função nem a região aqui. Só vamos continuar aquela integral, que então aquele volume, né, que a gente está achando, ele vai ser 7 vezes. Qual que é a integral do cosseno? É o seno, né? Quem a gente deriva para chegar no cosseno? É o seno. E aí a gente vai aplicar o θ de 0 até π. Ok? E aí a gente vai ter mais 15 sobre 2. E aí a gente vai ter... Qual é a integral de 1θ? A integral de 1θ é o θ. Assim como a integral de 1 dx seria o x. A integral de 1 dθ é o próprio θ. Vocês lembram? Tranquilo isso? Tá bom. E a integral de cosseno de 2θ. Bom, a gente poderia fazer aqui, ó, menos a integral do cosseno de 2θ dθ. Só um resuminho, né? A gente vai ter que chamar isso aqui de u. E aí a gente vai ter o u igual a 2θ. O du é igual a 2 dθ. Então o dθ que está aqui, ele vai ser du sobre 2. Então aparece um meio na frente. E a integral do cosseno de u vai ser o seno de u, que é 2θ. Então é um meio seno de 2θ. Tá? Então a gente tem menos um meio do seno de 2θ. E aqui o θ de 0 até π. Isso aqui vai ser um parênteses, então eu vou apagar. Aí agora, a gente tem 7 vezes o seno de π menos o seno de 0. Que é 0, né? Seno de π. Como é que é o seno de π? Não lembro? Lembro? Lembro do seno e do cosseno? Seno de π? Quanto que é?
Zero? Tá. Faltou convicção. Queria mais empolgação. E aí o seno de zero também é zero. Esses dois aqui. São zero. E nesse caso aqui, mais 15 meios. Aí, no limite superior vai ser π. Vou apagar essa figura aqui. Então vai ser π menos 1 meio do seno de 2π, que também é zero. Isso aqui no limite superior. Aí do limite inferior a gente vai fazer menos o θ igual a zero. E aqui menos com menos vai dar mais o seno de 2 vezes zero. Então aqui a gente tem o seno de 2π, que é zero. E aqui a gente tem o seno de zero, que é zero. Então, isso aqui tudo elimina e sobra só 15π sobre 2. Então, o volume total, final, vai ser 15π sobre 2 unidades de volume. Como é que a gente vai chegar naquilo? Naquilo qual? Disso? Isso aqui? Não, isso aqui é uma identidade trigonométrica, você deve ter montado ela em cálculo 1 ou em alguma disciplina de trigonometria, em algum momento você deve ter visto. Mas, numa situação assim, Mas isso é tabelado ou tipo? é praticamente tabelado. Tem como demonstrar, mas numa situação de prova, por exemplo, se tiver um seno ao quadrado, eu vou dizer, use a identidade trigonométrica dada. Vai aparecer, vou dizer, entende? Né? Esse exemplo aqui é um exemplo do livro, e no livro ele fala, olha, para resolver essa integral foi utilizada a identidade trigonométrica do ângulo duplo. Você dá isso, então. Uhum. Sim. Lembre de utilizar a identidade trigonométrica tal. Ok? Bom, esse exemplo foi bem longo, porque a gente tinha algumas integrais um pouco trabalhosas de fazer, mas a construção da integral, vocês acompanharam, entenderam? Beleza. Ótimo. O resto é prática, né? É trabalho braçal. Ok? Tá. Como é que a gente está de tempo? Porque eu fico sem o celular. 9h30? Então a gente tem uma meia hora, é isso? Tá. Eu tenho mais uma função. Bom, eu vou falar então de uma região polar. Aqui a gente falou de limites constantes, né? Vocês estão copiando ainda aqui? Tá, então vamos. Imagine então que a partir de agora a gente tem uma região polar e a gente olha para o gráfico aqui e essa região ela vai ser assim, ó. Ela é limites constantes em θ, mas limites variáveis em R. O θ vai de um alfa até um beta. Né? Então a gente vai pegar uma região R, dada por Rθ, sendo que o θ vai de um alfa até um beta. Mas agora, aliás, o livro chama isso aqui de região D, que daí é uma região mais generalizada. Para mim poderia ser R, mas enfim, vamos seguir a anotação do livro. É uma outra região, região D aqui. E a gente vai... Ela vem aqui de baixo, o R, ele é uma função de θ. Eu vou chamar isso de H1. E aqui por fora, o R vai ser um H2 de θ.
é exatamente similar ao que a gente fez nas regiões quando tinham duas funções, uma em cima da outra.